10 horas e 37 minutos, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, conosco a Ana Paula Rodrigues, porque o Ministério da Saúde vai redistribuir as doses da vacina contra a dengue. Por quê? Porque está encalhado. Em São Paulo, por exemplo, o estado recebeu 79 mil doses da Qdenga, o imunizante, o único aprovado pela Anvisa, que seriam aplicadas essas doses em 11 cidades. Só 29 mil até agora, ou seja, faltam 50 mil vacinas. E aí, o que vão fazer com isso, Ana Paula Rodrigues? Bom dia. Bom dia, gente. Finalmente redistribuir, né, para os municípios que estão pedindo a vacina da dengue. O Ministério da Saúde confirmou essa informação ontem. Já faz muito tempo que a gente está falando dessas doses encalhadas, né? Poderia ser feito de uma maneira um pouco mais rápida. Até porque o que o Ministério da Saúde fez é que admitiu a necessidade de redistribuir essas vacinas por dois motivos. Primeiro, porque estão encalhadas, né? Então, tem que aumentar a distribuição para atingir os adolescentes que devem ser vacinados. E segundo, porque senão as doses vão vencer, né? E a gente vai perder vacinas que já estão tão reduzidas aqui no Brasil. Para onde essas vacinas vão? Não sabemos ainda. O critério que o Ministério da Saúde disse é que ele vai estudar as cidades que já declararam emergência de dengue nesse ano de 2024. 1.200.000 vacinas foram distribuídas no país e só 465 mil doses foram aplicadas. Vamos ouvir a fala aqui da ministra da Saúde, Anísia Trindade, sobre isso. A redistribuição das doses que não foram aplicadas e que estão nos municípios, nós vamos fazer uma redistribuição usando um ranqueamento dos municípios que estão em situação de emergência por dengue. Então, isso não vai ser detalhado hoje, isso está em processo. Nós poderíamos ter vários critérios, aumentar a faixa etária, vários critérios. O critério adotado pela questão de saúde pública que nós vivemos é ampliar para municípios. Bom, uma das cidades que pediu, né, esse acesso às vacinas da dengue é a capital paulista, que semana passada declarou estado de emergência. A Secretaria da Saúde de São Paulo já enviou 4 ofícios para o Ministério da Saúde, explicando a situação epidemiológica da cidade e pedindo para ser incluída nessa lista. Até agora não tem previsão de que São Paulo possa entrar nessa lista de redistribuição de vacinas do Ministério da Saúde. Só para a gente encerrar, ontem, inclusive, o estado alcançou uma marca importante e ruim, né, de 100 mortes pela dengue. Esse é o número que a gente tem até agora, vai ser atualizado um pouco mais adiante, daqui a algumas horas. Estado de São Paulo, portanto, com 100 mortes por dengue, mais de 269.500 casos confirmados. Ana, eu torço para que o Ministério, para que a ministra, para que sejam bem-sucedidos nessa redistribuição das vacinas, porque vocês imaginem o que isso significa do ponto de vista logístico. Você buscar a vacina lá na cidade X e levar para a cidade Y. Significa que houve, de cara, uma falha no planejamento. É verdade que era imprevisível que as pessoas deixariam, nesse número que o Pato falou, de tomar a vacina, né? Que os pais deixassem de levar seus filhos para tomar a vacina. É inacreditável. Mas essa logística não vai ser fácil, não. A ministra, que já está desgastada com o presidente Lula, chegou a se emocionar por ter tomado um pito público lá na reunião ministerial, tem um desafio grande agora. Não é simples, não é só vir a público e falar vamos redistribuir. Não, é preciso efetivamente cuidar dessa logística bastante sofisticada. Exatamente. Mas aí eu fico pensando também, né? São 50 mil doses. Primeiro, não tem uma data cravada para a chegada de novas vacinas. Então, São Paulo tem 79 mil. Vamos fazer a redistribuição. Que essas 50 mil encalhadas venham aqui para São Paulo. São Paulo tem 11 milhões e meio de habitantes. Quantas crianças a gente não deve ter entre 10 e 14 anos? Então... E aí, essas doses ainda, lembrando que a vacina da dengue, o ciclo vacinal completo, 2 doses. Então, assim, você vai aplicar em 50 mil, que ainda já é muito pouco, considerando que talvez isso vire 25 mil. Porque talvez não chegue a segunda dose. E talvez seja muito menos. Esse que é o grande problema, né? Porque
se imaginava que quando essas vacinas começassem a ser aplicadas, haveria uma procura muito grande. Eu me lembro até da Prefeitura de Guarulhos, que foi, né, incluída nessa vacinação, reforçando que ia cobrar comprovante de endereço para que a família provasse, né, que vive em Guarulhos e evitar que a vacina fosse parar em outra cidade. Mas as vacinas encalharam, então pode ser até que venha para a capital paulista e não tenha a repercussão que a prefeitura está imaginando que possa ter, alcance o público que é necessário, assim como a vacina da Covid para crianças, que está ainda com uma aplicação pífia, mesmo sobrando nos postos de saúde. Você me dá o gancho, Ana, para chamar atenção aqui para um ponto. Nós somos formadores de opinião, nós temos a obrigação de destacar algumas questões de prestar serviço. Você, pai, você preste atenção, vacina é fundamental, leve o seu filho para ser vacinado nos postos de saúde. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, essa vacina não está disponível, não é isso, Ana? Isso. Mas você que nos ouve em outras cidades que têm a vacina, tá aí a vacina, gente. Por que não? Por que não evitar que seu filho passe por esse sofrimento e até o risco de morte que é a questão da dengue? Então, leve, aproveite, e essa sim tem em São Paulo, leve também para tomar a vacina da Covid. Né? Com certeza, gente. Vacina é para proteger as crianças e os adolescentes, né? Então a gente não pode perder tempo. E lembrando que essa semana, na segunda-feira, começou uma campanha de multivacinação do governo do estado dentro das escolas, porque, no fundo, a adesão a todas as vacinas de 0 a 15 anos está baixa. Então o governo está correndo atrás. Brasil que já foi exemplo disso no mundo, hein? E continua tendo um programa nacional de imunização que é exemplo. O Brasil oferece, por exemplo, a da dengue. O Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer de graça, pelo SUS. Então, o programa em si continua sendo referência. Agora, o que precisa é a adesão de todo mundo. Exatamente. Muitas dúvidas surgiram aqui agora. Obrigado, Valeu, Ana, gente, pelas suas informações. Obrigado.